Estamos aquí nuevamente juntos, ¿no? Que me acompaña y también que está entrando agora, ok? Un prazer, gratidão, para dialogar um pouco sobre o quê? Sobre saúde e leveza, sobre viver melhor, tentando se cuidar sem exageros, sem julgamentos, ou com menos julgamentos, porque ovviamente sem julgamento é meio que impossível, mas enfim, a intenção genuína é justamente isso. Como eu posso me cuidar um pouco mais? Como eu posso viver com gentileza, com leveza? E por isso aqui saúde é meio que sinônimo de vida, não é apenas abordar questões técnicas, óbvio que questões técnicas são importantes, mas como cada um de nós pode, de uma forma tranquila e gentil, se cuidar um pouco mais. E aí, eu espero gerar algumas reflexões, obviamente não eu sozinho, mas sempre com algumas pessoas especiais que estão aqui junto comigo, contribuindo com os canais no YouTube, no Spotify, nas demais plataformas de podcast, Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. E hoje, não, eu tenho o prazer e a honra de reencontrar uma pessoa que conheço há muito tempo, que a gente se encontrou em diferentes dinâmicas profissionais e sociais da vida, por termos contatos em comuns e também já por termos tido encontros profissionais, atuações profissionais, já há um tempinho, tá certo? E aí um grandíssimo prazer, uma alegria, ok? Falar para vocês que hoje eu estou com Sônia Cristina. E aí ela vai contar um pouco dela, das coisas que ela acha interessantes, tanto como formação, tanto como vivência, como experiência profissional. Ela vai colaborar, ok? Para tentar, junto comigo, levar informações e, quem sabe, gerar algumas reflexões que espero que faça sentido para vocês, que com cada um que está se conectando com os canais. Gratidão, Sônia! Grazie. Prazer, Andréia. Você falou e é verdade. Primeiro, obrigada. Olá para todos. Obrigada por esse momento de estar com você. Você já falou, a gente se conhece já há um tempo, tivemos várias situações profissionais, pessoais, né, de pessoas em comum, que a gente gosta muito. E é um grande prazer a gente poder estar aqui e contar um pouquinho dessa leveza, né, que eu acho que a maturidade está trazendo para mim. Acho que a maturidade ela tem um grande fator, né? Porque a gente também, quando está muito jovem, tem muita energia, às vezes gasta onde não deve, né? E depois, com a maturidade, a gente consegue fazer outras escolhas mais calmas, mais sábias, né? E tudo a ver também com a alimentação e como hoje eu trato a nutrição, a alimentação no meu dia a dia e com os pacientes também. Conta um pouco para nós, se você me permite, tanto a sua formação do ponto de vista técnico acadêmico, ma quanto a sua jornada, perché você, come eu, em campos diferentes, mas sinérgicos, está certo? No? A gente, Sônia, se você me permite, se encontra muito bem na grande área do cuidado, do autocuidado, da qualidade de vida, do bem-estar, de uma alimentação mais consciente e mais prazerosa, tá certo? Entendeu? Por isso, mas a sua trajetória profissional e também seus estudos e suas formações um pouco mais recentes, não? Mostra um pouco parte da sua caminhada na profissão e em como enxergar o cuidado. Falei bem, Sônia? Faz sentido esse resumo que fiz?
Sim, sim. Faz muito sentido para mim, né? Algumas escolhas que eu fiz ao longo. Algumas foram conscientes, outras nem tanto, né? A vida às vezes vai levando a gente para um caminho, mas sempre esse caminho teve um porquê, né? Teve um porquê naquele momento. Então, assim, eu vim, né? Sou formada em nutrição, já estou 31 anos formada, já há um tempinho. Então, acho que eu falo sempre, né? Nesses 31 anos de jornada dentro da nutrição, a nutrição, né, como profissão ela mudou muito, claro que a área da saúde teve grandes mudanças tecnológicas de olhar, a nutrição não foi diferente, mas eu me encontro quando eu volto às bases. Eu acho que o importante é a gente não perder as bases, né? Bases de vida, base de conhecimento, né? E voltar e entender o que é sólido dentro de tudo isso. Hoje, então, assim, primeiro eu fiz, né, a nutrição, fui para a área clínica de grandes hospitais, né, onde a gente já teve o primeiro contato. Depois fui para a indústria farmacêutica na área de nutrição integral. Então, era aquela nutrição muito de precisão, aquela nutrição de nutrientes, né, onde a própria situação, né, das pessoas que se encontram precisam disso, né? Então, às vezes a gente não tem como, então a gente tem que falar de nutriente. Mas, André, eu tive uma situação paralela aqui, pessoal, que eu vou contar, quando meu pai teve que usar a nutrição integral, e aí humanizou algo que lá atrás, para mim, era muito nutriente, e eu tive isso em casa, né? Depois eu fui, né, migrando, fiquei nessa área, fui mais para uma área mais administrativa de área de saúde, né? E sempre fui estudando paralelo um pouco mais de aspectos sociológicos e antropológicos da alimentação. Culmina, né, que eu virei vegetariana, né, virei vegetariana, você acompanhou, né, essa história, né, e até fui buscar mais conhecimento nesse sentido, e fui fazer gastronomia. Aí, a hora que eu fui fazer gastronomia, já com 50, né, estou me formando agora no final do ano, e para mim foi, acho que, o grande desfecho, porque a gastronomia, ela me mostrou um outro lado da nutrição, que eu não estava entrando em contato. Eu falo que a gastronomia ela é uma ciência de ciências, então eu tive mais contato com a sociologia, com a psicologia, com a cultura alimentar, geografia, política, e não só, né, às vezes as pessoas veem a gastronomia, né, como algo só técnico, né, de técnica, mas dentro da gastronomia isso é uma parte. E aí eu entendo assim, que a saúde, o autocuidado, ele deve passar pela cozinha. Tá? Então, acho que a minha primeira fala aqui é que quando a gente fala desse autocuidado, a gente tem que ter esse autocuidado dentro da cozinha. A partir desse olhar, eu me tornei um outro profissional, né? É um profissional que hoje faz com que a pessoa tenha autonomia, ou pelo menos eu tento que a pessoa tenha autonomia, né? Desde a escolha do alimento e como que ela vai poder cozinhar, preparar seu alimento ou não, ou para quem você ama, né? Ou pedir ajuda para alguém, né? Não necessariamente paga, porque as pessoas acham, eu vou contratar o cozinheiro, não necessariamente, às vezes você tem situações, a gente vai falar depois, né? Acho que em algum momento, assim, chama seus amigos. Um domingo você cozinha com um amigo, outro domingo você vai na casa desse amigo, né? Acho que o social entra, porque às vezes é muito solitário você cozinhar. E aí entra todo um afetivo, né? Um grupo, e esse é o autocuidado. Então, assim, se eu tiver que falar, o autocuidado tem que passar pela cozinha. Eh, Faz gratidão, sentido? gratidão. Não sei se vocês que estão acompanhando se deram conta, não? Mas uma coisa que me chamou a atenção, você disse um pouco, não? A questão da maturidade, no sentido que, óbvio, ainda bem, os anos passam e a gente, às vezes, agrega com os elementos positivos, será um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de reflexão. E também eu acho que as experiências da vida, as oportunidades e também o conhecimento que a gente busca tem que ser sempre processado, a gente tem que ter pensamentos, coisas que faz sentido, não é apenas o conhecimento em si, mas aquilo que pode proporcionar
dentro di una vita mais leve e mais consciente. Por isso vejo que você destacou um pouco a sua caminhada enquanto pessoa, se está certo, um pouco quanto isso é importante para você enquanto profissional, está certo? E come por isso esta visão, quando você fala tem que necessariamente passar pela cozinha, teoricamente é uma coisa meio óbvia, está certo? Mas de fato, no? Quando a gente faz bem o óbvio, pode fazer uma diferença brutal nas nossas vidas, está certo? Ou seja, o cozinhar, não? E aí já um pouco entrando na questão da consciência, não? Porque, Sônia, se você me permite, mente, corpo é a mesma coisa, tá certo? É Uhum. evidente, a gente usa determinadas palavras, ok, para remeter a os conceitos. Aí é evidente, a gente pode dizer estou nutrindo a mente, estou nutrindo o corpo, a gente está nutrindo, não? O nosso Uhum. ser. Mas aí, por exemplo, como esta consciência, você sabe, que me acompanha sabe, não? Eu sou instrutor de mindfulness, de mindful eating, e para mim tudo isso faz muito sentido, porque a presença enquanto ser humano e depois como profissional ti permette também de fazer escolhas mais conscientes, e nesse caso, por exemplo, de alimentos, mas te permite também honrar todas as etapas que leva ao momento de colocar un alimento, un pedaço di un alimento na sua boca, per esempio, certo? Por isso, come tudo isso, mente, corpo, presença, alimentos, pode de fato, Sônia, colaborar, ajudar, estimular cada um de nós a ter uma saúde plena. Como é isso, Sônia? Tá. Do meu ver, como é que eu vejo tudo isso, né? Quando a gente vai escolher um alimento, né, essas escolhas elas passam por vários âmbitos: social, mercadológico, ou seja, se eu tenho dinheiro ou não para comprar aquilo, né, financeiro, emocional, o que que aquele alimento representa para mim? Ah, isso aqui tem cheiro de infância, né? Essa comida de infância. Então, assim, desde escolher, né, que seria o perfeito se a gente pudesse pegar no campo, né, aquele alimento fresquinho, entrar em contato com a terra, e às vezes não dá, né, mas eu sempre estimulo a ter, nem que seja um vasinho de hortelã, um vasinho de uma erva mais fácil, mais resistente, né, que a pessoa não tem, para que ela pegue aquilo, cheire, né, ela consegue cheirar, e aquilo tudo ela já vai entrando em outro estado em relação à alimentação dela, né? Ah, não deu para fazer isso. Pega a erva seca. Então, assim, quando a gente fala de cozinhar, vai desde isso, um cheirinho de orégano, um cheirinho do alecrim, o sal com ervas, né? E aí esse é o meu papel de estimular, né, as pessoas que eu acabo trabalhando em conjunto, desde esse começo, né? O próprio sentir o cheiro, o tato, as pessoas esquecem disso, né? Então é todo um caminhar, né? Preciso fazer alta gastronomia? Não. Eu mesma não sei fazer alta gastronomia, eu deixo para quem sabe. É a comida do dia a dia, que a gente está muito afastado hoje, né? Então, assim, o que que a gente pode fazer? O que tem de produto já semi-pronto, né? A pessoa não tem o tempo, e eu entendo, a gente tem uma vida corrida. Mas o quanto, né? Se não dá para ir no campo, vamos comprar alguma coisa que dê para cortar fácil? Não dá para cortar fácil, já compra pré-preparado, ou peça para alguém te ajudar, né? E aí, durante aquele cozimento, existe uma explosão de aromas, de sabores, de uma alquimia que vai estimular os sentidos, vai te colocar em outro lugar em relação à comida do que simplesmente você chamar um aplicativo e essa comida vir pronta. Claro que tem horas que vai ser isso, mas o quanto eu puder participar de todo o processo, né, eu vejo que isso vai te colocar a tua mente, o teu corpo, nesse autocuidado, porque você está fazendo ou para você ou para alguma pessoa que você está cuidando e ama, né? Ou fazendo em conjunto, que é melhor ainda. As pessoas reclamam muito, André, de lavar os pratos.
né? Acho que às vezes eu já escutei muito, mas eu não quero cozinhar porque tem que lavar o prato. Não tem jeito, às vezes tem, mas também tem técnicas, né, que você faz que diminui essa quantidade, e aí entra a organização, né? Quando a gente está mais organizado, e eu acho que aí é o que a gente está falando em comum, com palavras diferentes, quando eu falo da organização, e talvez, né, que seja esse estado pleno, né, aquilo passa a se tornar uma atividade que você está envolvido e não uma atividade chata, né? E aí tem aquela história, quem cozinha não lava a louça. Então vamos trocar de vez em quando, né, para não ficar sempre uma atividade só o gostoso cozinhar e lavar a louça o chato. Mas o lavar a louça faz parte também do todo. É uma limpeza, né? Você está cuidando também, cuidando da sua cozinha. Sonia, gratidão pela sua partilha, perché isso tem tudo a ver com presença, ou no mínimo tem muito a ver, tá certo? Perché quando a gente faz as coisas com consciência, aquela louça não se torna só un'obbligação, mas se torna mais uma etapa de algo que você fez. Por exemplo, preparar os alimentos. E aí, Sônia, se você me permite, Hum, você fala com bastante entusiasmo, é óbvio, com conhecimento. Inclusive, se não me engano, depois você comenta. Me parece que in un seu post que eu vi no Instagram in una sua partecipação, enfim, você fala uma coisa colocando todos os pontinhos que de como a Uhum. organização te permite de otimizar todas as etapas, per esempio no preparo de alimento, de uma refeição, mas também te permite, vamos dizer, de não usar coisas demais que depois você tem que lavar, tá certo? Aí eu te falo, me parece que na sua fala você destaca também a curiosidade, a abertura, per exemplo, os temperos, não? E da mesma forma que não existe um alimento ou um nutriente mágico que sara, Uhum. e fora situações específicas, não existe um nutriente, um alimento que a gente precisa criminalizar, mas existe o que o concetto di un'alimentazione equilibrata e balanceada, você usou uma palavra que é alquimia, certo? Ou seja, alquimia vem de onde? E você já comenta, vem do que risulta de uma série de elementos de diferentes Sim. tipos. Isso é alquimia. E a alquimia na alimentação tem tudo a ver, inclusive no convívio, quando você come com outras pessoas. Você fez o exemplo, por exemplo, do aspecto social, de um almoço entre amigos no domingo. Esses elementos que eu estou colocando aqui resumidos, fazem sentido para você, Sônia? Faz sim. E você sabe que a gente, não sei se é o país que mais assiste realities de, tipo, né, chefes, né, de cozinhas e menos se cozinha, né? Então a gente tem uma população que adora assistir Masters chefes, né? Não como programa, mas assim, ó, os chefes. Então assim, o cozinheiro acaba entrando como aquela persona, né, de que tem que estar da doma e que tem que fazer e flambar e, né, enfim, fazer algo né, que é mais mágico, né? E a gente esquece dessa alquimia mesmo, né? Que é essa coisa do cientista que testa, que vai, que sente o cheiro, que vai na intuição, porque assim, e a gente perdeu. Então as pessoas parecem que ficam com medo de cozinhar hoje, pensando muito mais que elas não são chefes, né? A gente tem essa cultura do chefe. E eu com a gastronomia, né? Eu desmistifico isso porque a gastronomia não é ser um chefe, chefe é um cargo, né? A gente tem toda uma estrutura na cozinha, né? E eu aprendi muito isso dentro da gastronomia e com a organização, que eu já vou falar dos potinhos, que você, né, citou. Mas, assim, da gente testar mesmo, né? A nossa avó, assim, testava, fazia, porque... E se errar, gente, errou. Acho que, assim, faz parte. E eu brinco, eu adoro consertar coisa que eu errei ali na comida, porque, assim, tá com muito sal, o que que a gente pode fazer, né? Hoje a gente tem YouTube, a gente tem canais, né? Vamos lá, o que que eu posso fazer? Joga mais água, joga um caldo, aquele caldo de verdura, né? De fazer um caldo de legumes que fica lá horas, né? Apurando lá e aquele cheirinho na cozinha.
Ah, não dá para fazer sempre, mas em algum momento dá. É prioridade. Eu acho que a gente tem que priorizar. Então, essa seria a alquimia. É parar de querer ser um master em alguma coisa e fazer o simples, bem feito, com amor, com carinho e sentindo. Quando eu falei dos potinhos, que é o mise en place, né, que é uma técnica da gastronomia, mas por que que tem a técnica, né? A gente tem que entender por que que tem a técnica, porque ela organiza, né? Então, quando você coloca, você sabe exatamente, é passo por passo. Quando você vai fazendo isso, e eu falo por mim, Andréia, porque eu não sou, não era uma pessoa, e assim, se eu entrar na cozinha só por cozinhar, e dentro da minha casa, com todos os afazeres que tem, e eu me coloco no papel de muita gente que chega do trabalho cansado e ainda tem uma jornada com filhos, ou com estudos, ou com alguma outra coisa, aulas em AD e tudo, e tem pouco tempo, né? Então não dá para exigir muito. Vai ficar tudo uma confusão. Você pode queimar, porque você vai fazer com pressa, não vai prestar atenção. Quando você tem, né? E aí tem as receitas. Quando você põe exatamente a quantidade, você põe e já guarda, né? É mais ou menos isso. Põe, guarda, e aquilo lá fica pouquinho para lavar depois. Não fica tanto, e você só usa aquilo, e você segue o passo a passo, né? Isso requer realmente uma plena atenção, que eu acredito que seja o mindful mesmo, né? No sentido de estar pleno, de estar ali e fazer com consciência. E aí você tem os seus sentidos mais aflorados quando você está em pleno. Então, assim, você consegue perceber se está faltando sal, se não está. Que tal se hoje eu colocar um tempero diferente, um ingrediente diferente, tem uma coisa ali na geladeira que vai estragar? E se eu colocar, vai ficar bom? Se não ficar, paciência. Por que que eu vou precisar agradar, né? A gente não está num concurso. Essa coisa do concurso que acaba irritando e atrapalhando, desinformando. Eu acho que ela acaba desinformando. É muito interessante, gratidão. Acontece que realmente quando, claro, tem dias, está certo? Mas enfim, come a gente se coloca com intenção genuína, que seja com um pouco mais de tempo, que seja com um tempo um pouco mais curto, come a gente se coloca à frente un'esperienza pode fazer uma grande diferença. E, per esempio, inclusive, pensando in alimentação e nutrição, eu posso me nutrir enquanto escolho um alimento, enquanto eu preparo. Não é só a nutrição do ponto di vista biologico, biochimico, no? Fisiologico, esattamente, di processar, digerir, metabolizar e tudo mais, e nutrir num senso biológico. Mas você falou os cheiros, a textura, o prazer que pode vir de todas essas etapas, de fato, te conecta de uma forma mais atenta, mais consciente com toda essa experiência. E isso sim é nutritivo. E isso também acaba valorizando depois o ato de comer, quando é você mesmo que prepara a comida. Mas, per exemplo, também no momento da partilha, quando se come com outras pessoas, para as quais eventualmente você preparou alimento, também de desfrutar numa forma mais atenta e menos automática, tá certo? Por isso, acho que você destacou elementos importantíssimos que volta àquilo que você falou no início, se apresentando nas suas primeiras falas, ou seja, a saúde passa necessariamente pela cozinha. É isso? Sim. E além, né? Você falou da partilha, né? Vou falar rapidinho aqui, né? Mas assim, o que é a importância de uma mesa posta, né? De uma mesa organizada. Isso é muito importante, porque quando a gente tem uma organização na hora, no ato de comer, isso os estudos também já mostram, você já está ali, você come menos, você come com mais seleção, né? Do que misturando tudo, até levando a panela, a mesa, né? E a gente consegue, o mais assim, interessante, se a gente pegar historicamente o papel da mesa, né, André? O papel da mesa
né? Seja a mesa em forma física ou até a circular, né? Como tem alguns povos que comem no chão, mas de uma maneira circular, né? Um olhando para o outro, e você tem regras. Quando a gente tem regras, a gente consegue ir para um outro nível, né? Minha filha até reclamava no começo que eu tinha muita. Não é que é regra da coisa da etiqueta social, mas existe um porquê. Existe um porquê você ter aquele prato, aquele copo, né? Porque isso acalma, né? A gente nivela as expectativas e consegue dialogar. Isso serve se a gente pensar numa. Eu estou filosofando um pouco, mas é verdade. Assim, quando você pensa em povos diferentes, com culturas muito diferentes, você precisa de regras numa mesa, num jantar diplomático, para que as pessoas fiquem tranquilas, saibam como se comportar e levar o nível da conversa ou aprofundar o nível dessa conversa. E a mesma coisa no dia a dia. A gente consegue conversar com as pessoas que moram com a gente ou que a gente desfrute quando você tem uma certa organização e não perca, né? Não se distraia ou não fique pensando no que fazer ou se está aquilo bagunçado, porque aquilo lá passa a ter algo comum e você vai para as emoções e vai para um outro nível. Então, a mesa também é muito importante. Por isso, Sônia, já concluindo, não, esta última sua fala, a gente poderia dizer meio que presença, consciência, com um pouco de organização, com um pouco de planejamento. E como você disse, não é apenas organização de uma forma fria ou exageradamente técnica, mas uma Hum. organização que te permite desfrutar mais e saborear mais, certo? Eu sou muito grato por esse tempo que a gente teve junto, não? Destacando alguns elementos, não? Da presença de uma alimentação equilibrada e consciente, tá certo? De como nutrir melhor a mente e o corpo, enfim, de como cada um de nós pode se cuidar um pouco mais dentro da própria realidade. Muito obrigado, Sônia, pelo seu tempo. Espero que tudo isso tenha feito sentido para vocês que estavam acompanhando, que tinha, vamos dizer assim, favorecido algumas reflexões que façam sentido. Sônia, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Andréa. Foi um prazer enorme. Obrigada.